Olá, eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação Nacional de Polícia Federal, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da reforma da Previdência e os reflexos para os policiais. E para falar sobre este assunto, trouxemos hoje a nossa convidada, doutora Dirce Namie Kosugi, do movimento Acorda Sociedade. Ao lado dela está a nossa anfitriã da semana, a doutora Tânia Prado, presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF, para quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas à nossa convidada. Doutora Dirce, eu sei que a senhora tem a vida mais atribulada que a minha e dos outros colegas juntos, porque esse assunto da reforma da Previdência é importantíssimo e eu agradeço muito a sua presença e tenho certeza que a senhora vai esclarecer muitas dúvidas e ajudar a conscientizar aqueles que estão assistindo ao nosso programa. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, estar aqui é realmente uma honra, com pessoas tão dedicadas, até me comove pensar, né, na vida de um policial. Então, eu agradeço e me sinto até constrangida em ouvir isso de vocês. De forma alguma eu chegaria a um grau de dedicação tão máximo. Mas é uma missão, né, a nossa, do especialista em direito previdenciário, e estamos aqui para fazer o melhor. Fico à disposição. Queria começar o programa, antes de passar a palavra à senhora, primeiro dizendo que eu esqueci de dizer que ela é especialista em direito previdenciário. Estava feita aí a correção, ela própria teve que dizer isso. Perdão. Segundo, introduzindo no programa de hoje, que é sobre a reforma da Previdência, um texto do presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Edivandir Paiva, publicado no Estado de São Paulo, no jornal O Estado de São Paulo, em 16 de março passado. Eu vou ler apenas o primeiro parágrafo. A reforma da Previdência Social encaminhada ao Congresso Nacional, na contramão das sociedades desenvolvidas que tratam os policiais como verdadeiros heróis, mitiga importantes mecanismos de reconhecimento daqueles que atuam na linha de frente da segurança pública e da implementação e sucesso de planos de combate à corrupção, ao crime organizado e às facções criminosas. As alterações também colocam em risco a eficiência das instituições policiais no futuro. Para começar a nossa conversa, doutora, não somente da previdência dos policiais, mas de forma geral, queria perguntar o seguinte: os direitos previdenciários vêm sofrendo constantes e crescentes cortes e tentativas de minimização, de diminuição, depois da Constituição de 1988. Na sua opinião, a que se deve isso? Infelizmente, nós tivemos, com a Constituição de 88, nós tivemos a normatização do sistema de seguridade social. O que é isso? Uma segurança social, né? E tivemos também, a partir daí, então, a manifestação de um projeto de um Estado, de um novo Estado neoliberal. Esse Estado neoliberal, para a nossa infelicidade, coloca como primazia todo o sistema financeiro e um Estado mínimo. Então, nós estamos hoje vivendo efetivamente, de lá para cá, nós fomos tendo cortes peculiares em determinados pontos, retiradas de direitos, né? Tivemos agora também a reforma trabalhista, que infelizmente legalizou a escravidão no nosso país de fato. E aí, juntando todas essas atuações desse grupo que atua em função, né, de todo esse interesse financeiro, nós estamos agora chegando no máximo disso, que é um projeto de extinção desse sistema de seguridade social. O sistema de seguridade social, ele tem um tripé: saúde, assistência e previdência social. E, para a nossa felicidade, esse sistema todo é o maior arrecadador do nosso país hoje. Então, o que ocorre? Infelizmente, estão com os olhos focados nesse patrimônio nosso, patrimônio do país, patrimônio do brasileiro.
E com toda essa migração da capitalização que eles estão propondo, o que vai acontecer? Nós vamos acabar com todo esse sistema que hoje nos garante vários benefícios, auxílio acidente, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, inclusive, tudo isso com a capitalização tende a acabar, desaparecer. Por quê? Porque esse sistema de capitalização utiliza um termo equivocado que falam que é uma poupança individual, mas não é uma poupança individual. Será descontado, nós seremos obrigados a continuar contribuindo, todo o nosso dinheiro irá para uma instituição financeira que vai aplicá-lo e dependendo da situação econômica, inclusive dessas aplicações, nós poderemos ter sim o dinheiro que nós aplicamos durante décadas, poderemos ter nada nesse investimento e poderemos vir a ter uma dívida, o que é gravíssimo. E já vimos esse filme, né, com aqueles fundos que foram mal geridos, quebraram e depois os carteiros tiveram que suprir, e outras categorias também tiveram que suprir aquele dinheiro que desapareceu. Sim, já tivemos vários exemplos, né, desse desastre. Afora isso, o que ocorre? Hoje, o sistema de previdência social, ele minimiza toda a situação de extrema pobreza no nosso país, porque ele garante aos mais necessitados, que são os idosos acima de 60 anos, as pessoas com deficiência física, um salário mínimo. A proposta, ela propõe R$400 por mês para essas pessoas, né? E um salário mínimo a partir dos 70 anos. Quer dizer, ou você morre, é uma sentença de morte. É muito cruel. É uma sentença de morte. E também é uma sentença de morte da nossa Constituição Cidadã. Porque a nossa Constituição Cidadã, ela traz toda essa garantia de segurança social. E nós vamos perder. Nós estamos, né, para perder com essa proposta de reforma. Por isso que nós temos que trabalhar realmente com afinco. O policial também está enquadrado nessa situação generalizada, porque todos nós estamos. O que vai ocorrer? Os aposentados, inclusive, podem pensar, nós temos direito garantido, ou quem cumpriu os requisitos, mas temos o direito garantido, ocorre que, de fato... A alíquota sobe, né? De fato, o que vai acontecer futuramente? Não adianta ter o direito garantido se você não terá mais o fundo, né, para suprir, né? Então, dentro desse quadro, o que traz essa proposta de reforma? Ela traz a desconstitucionalização de grande parte do direito previdenciário da Constituição Federal. Isso é terrível. Ou seja, né, até para a pessoa entender, terrível. Hoje aquilo está dentro da Constituição. Então, para mexer, é difícil. A gente vê o amplo debate político que está acontecendo agora. Quem que apoia aquilo? Precisa ter 308 votos em 4 votações ali, né, na Câmara, no Senado e tal. Agora, como é que pode, de repente, se aprovar isso, vai para uma lei complementar, que aí pode ser mudada quando eles quiserem. Ano que vem vamos fazer uma outra reforma, depois outra. E aí chega num ponto que o direito vai se esvaziando, acho que não sobra quase nada. Exatamente. A Maria Lúcia Fatorelli, da Dívida Cidadã, ela fez todo um levantamento e ela utiliza uma expressão muito, muito interessante, que realmente nós estaríamos, com a capitalização, assinando um cheque em branco. Né? A desconstitucionalização, o que ela faz? Ela prevê que toda a sistemática será, então, legislada por meio de lei complementar, que é muito mais possível, né? Nós podemos ter em 3 meses muitas alterações, né? E até menos tempo, se quiserem, né? E realmente nós não temos expectativa do que poderá vir, porque eles deixam bem aberto, muito aberto na previsão dessa proposta de reforma. E gera uma incerteza para o futuro. Uma insegurança jurídica máxima. Nós, assim, realmente com a efetivação, nós já estamos vivendo uma insegurança jurídica muito grande. O Movimento Acorda a Sociedade trabalha com afinco para que nós tenhamos essa segurança jurídica normatizada na Constituição Federal, né? E também temos a insegurança jurídica em virtude das medidas provisórias que são editadas quase diuturnamente em relação a tudo, né? Agora mesmo fizeram uma medida provisória que as entidades de classe, né, e nós aqui representamos, né, eu represento 2 entidades, vou encontrar uma dificuldade agora, porque a pessoa tem que pagar por boleto. E, na verdade, as pessoas já decidiram que queriam pagar descontando da folha de pagamento direto, que era mais fácil, mais simples. Agora vai ter que pagar um boleto, o boleto tem um custo.
E são coisas assim que não precisariam ser desse jeito. Então, Por que isso, hein? Quer dizer, será que o governo quer só dificultar de propósito, é isso? Então, é muita coincidência isso estar acontecendo no momento da reforma da Previdência. Seria, então, de repente, né, fica parecendo, para desmobilizar aquelas entidades que são as vozes daquelas pessoas que trabalham sim, na polícia, por exemplo? Infelizmente. E a medida provisória, ela possibilita isso, que o executivo atue do dia para a noite. Isso Você é só dorme, uma amostra. e é o que acontece, né? Corriqueiramente, nós dormimos com direitos e acordamos sem eles. Né? Ou desvirtuados, porque a Constituição Federal, ela garante esse direito, né, do sindicato e das associações estarem atuantes em voz, representando a voz do povo, né? E realmente os sindicatos e as associações fazem parte das entidades que hoje trabalham com afinco. Veja o seu exemplo, né? O exemplo da doutora Raquel, que está aqui também nos acompanhando, Garinati, todas muito dedicadas, né? E representando os anseios, as necessidades efetivas dos policiais, no caso federais. Então, assim, além da luta toda, que já é difícil por si só, você ainda tem que lidar com uma diversidade enorme dessas e talvez até desempregar pessoas ali que estão, né, dando seu esforço trabalhando dentro das entidades. Isso acontece no país inteiro, que eu sei, entidades de policiais rodoviários federais e de diversas outras categorias. Então, é uma coisa muito brutal. E é uma sutileza que aconteceu assim. Um dia você lê na internet, publicou isso aqui. Então, esse é o grande perigo da medida provisória. Né? Nós, do MAS, nós trabalhamos efetivamente na proposta de vedação da utilização de medida provisória para direito previdenciário e trabalhista. Mas é realmente uma grande, eu diria assim, um grande perigo, né? Isso nas mãos do executivo. Porque, veja bem, isso foi declaradamente uma retaliação à atuação, né, que tem sido com tanto empenho das instituições, dos sindicatos, das associações. Isso é muito claro para nós, né? Em relação também a essa questão que atinge a todos, inclusive os policiais, temos também a desvinculação da DRU, das receitas da União. Que eles podem usar esse dinheiro arrecadado da Previdência para outras coisas que não sejam os benefícios previdenciários. Exatamente. Eles disseram, né? Vamos colocar isso no passado, porque houve uma CPI da Previdência Social. Mas só um minutinho, para quem não sabe o que é GRU. DRU. Desvinculação da Receita da União. Essa desvinculação, ela veio por meio também de uma medida provisória, tá? E autorizou a retirada no início de 20% dos cofres da Seguridade Social. Esse desvio não tem uma finalidade definida. Pode ser para qualquer coisa. Né? Para qualquer coisa. Eu preciso encerrar o primeiro bloco, mas eu queria voltar a esse assunto, porque eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente não conhece. Até porque eu também não conheço, eu quero ouvir bastante sobre isso. O programa Segurança Pública em Debate de hoje está falando, como você já viu e percebeu, sobre a reforma da Previdência e o reflexo dela para os policiais. O primeiro bloco do programa de hoje fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, que estamos falando a respeito da reforma da Previdência e os reflexos para os policiais. Quero reapresentar a nossa convidada de hoje, é a doutora Dirce Nami Kosugi, do movimento Acorda Sociedade, especialista em direito previdenciário, e a nossa anfitriã, a doutora Tânia Prado, presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF. Doutora Dirce, eu interrompi a senhora no bloco passado, eu queria voltar. A senhora explica melhorzinho para a gente, que não conhece, o que é D de dado RU. A DRU, a DRU, é a desvinculação da Receita da União. Ela primeiro foi introduzida no sistema para retirada de 20% sem fins definidos. Depois houve uma alteração recentemente, foi em 2016, aumentou para 30% no final de 2016, quando já alegavam que havia déficit na Previdência Social. Então, quer dizer, alegavam que havia um déficit, mas retiravam 30%
dos cofres da Seguridade Social, do sistema do qual a Previdência também faz parte, desviando para fins não definidos. Agora, com essa proposta de reforma, houve a divulgação em várias emissoras e tudo mais, no sentido de que a DRU seria extinta, mas não é verdade. Na realidade, eles acabam com os 30% da DRU e liberam 100% do cofre para utilização não definida. Então, quer dizer... A pessoa paga a previdência de todo mês. Sim. E aí eles vão usar para outra coisa. Para outra coisa, como foi feito, inclusive, no passado, com os 30 anos iniciais, né, para obras, inclusive a construção de Brasília. Muita gente tem essa dúvida, para onde foi o dinheiro? Foram para várias obras que nós sabemos, infelizmente, no Brasil, há faturamento, superfaturamento, desvios e tudo mais, e com isso o nosso dinheiro, o nosso patrimônio, ele é praticamente engolido. Né? E nessa questão também do policial, né, que na Constituição, a doutora Creuza, inclusive, fala muito disso, que na Constituição foi uma conquista colocar ali a diferenciação da atividade de risco. Né? E o policial exerce uma atividade de risco, por isso se aposenta mais cedo. Agora, a partir dessa reforma, isso é retirado da Constituição. Sim. E aí eles diminuem a idade lá, né, comparada à idade do policial, eles colocam 10 anos a menos do que dos outros trabalhadores, mas não diferenciaram homens e mulheres. E por que a mulher policial, né, não merece um tratamento diferenciado, né? É a pergunta que todo mundo se faz. E por que é que não há uma regra de transição? Eles não se preocuparam, então, com a segurança pública, com o desgaste do policial. Isso foi simplesmente ignorado ali na proposta da reforma. Infelizmente, nós temos que conscientizar a população de que as nossas vidas, a nossa segurança depende da qualidade de vida de vocês, né? Que o país ainda, até agora, não acordou para isso. Eu digo país no sentido povo, tá? Porque realmente nós estamos ainda no país em que o povo tem o poder. Hoje ainda, né, por enquanto, espero que continuemos dessa forma, o poder deve emanar do povo, né? Embora nós tenhamos elegido parlamentares que não nos representem adequadamente, o povo ainda tem essa força. E o povo cobra muito. E é importante que o povo acorde para isso, porque a nossa segurança é essencial. Imagina um idoso ali, não pode fazer nada. Uma pessoa ali já com 60, porque eles falam 55, mas na realidade tem um degrau ali, vai subindo, então não é bem 55. O policial, justamente para não perder o seu salário, a sua remuneração, ele vai ficar até a última idade, até os 75. É o que isso daí está empurrando o policial para ficar até os 75. E como que vai ser? Vai ter um impacto enorme ali na segurança pública, em tudo, né? Não só em relação ao policial, mas essas idades que estão sendo colocadas, elas são idades mínimas iniciais, porque elas vão aumentando conforme a tabela de expectativa do IBGE, que nós sabemos que não condiz com a realidade também do nosso país. Então, essa tabela vai aumentando, a idade também vai aumentando, você vai correndo atrás de um direito que você nunca vai alcançar. E não é um contrassenso esse tipo de coisa vir de um governo cujo discurso era exatamente o de promover a segurança pública, investir nas polícias e etc.? Pergunta foram eleitos por causa disso. Foram eleitos por causa disso? Sim, houve, na realidade, uma fraude eleitoral, né? Porque nós votamos de acordo com o que era proposto e assim que o governo assumiu, houve uma alteração total, reversa, em relação a todas as políticas implementadas, né? Muita gente está falando que está se sentindo traído. Muitos policiais estão falando isso. O discurso lá. Não só policiais, não, mas a população no geral. No tocante à questão dos policiais, doutora Tânia, eu separei um texto que eu não li, porque é muito grande, mas eu acho que vale um trechinho ainda do texto do doutor Edivaldir Paiva, que dá uma ideia para a gente da gravidade dessa questão da quebra do pacto do Estado para com os policiais. Um policial, segundo o doutor Edivaldir Paiva, e com certeza ele pegou isso de algum dado oficial, tem 2,16 vezes mais chances de morrer no exercício de sua função. Aí ele continua que a profissão tem índices elevadíssimos de doenças mentais, suicídio, doenças comportamentais, normalmente causadas pelo ambiente estressante e rotineiro enfrentado do perigo. Por isso que ser policial é quase um sacerdote. A pergunta que todos se fazem é: por que você escolheu ser policial? Então aí ele diz no texto que a volta disso, né, é o tal do pacto que o Estado dá em relação à aposentadoria, que agora está sendo violado esse pacto.
né? Não só para com os policiais, mas, segundo a senhora mesma disse aqui, para com a própria sociedade. E um dos argumentos desse atual governo, e se não me engano do anterior também, era de que não tinha jeito, tem que fazer assim. A senhora que é especialista em direito previdenciário, o único jeito de fazer a reforma é esse que está sendo proposto? De forma alguma, muito pelo contrário, né? Como eu vou retomar, então, a questão do Estado neoliberal, do Estado mínimo, né? Toda a centralização do poder nas mãos das instituições financeiras. Esse é o caminho que estão nos conduzindo, mas que nós estamos trabalhando. Deixa eu só interrompê-la, porque que há um problema previdenciário, há. Né? Que há um problema na questão da Previdência, pode até haver. E daí, o que não há é um jeito só de resolver, né? Na realidade, não há esse problema. A senhora discorda até da premissa. Sim, esse problema ele está sendo criado pela má condução do governo. Por favor, tá? discorra sobre isso, é importante. Dos governos, e não é de hoje, né? Muito mais incisivamente e claramente, essa clareza na forma de atuar politicamente em prol do neoliberalismo teve início no governo do Fernando Henrique. Né? Foi ali que ele acabou com o pecúlio, que era a devolução dos valores pagos após a aposentação. Então, você se aposentava, continuava trabalhando. Porque, veja bem, você está pagando na Previdência Pública um seguro público. Então, você paga o seguro e tem direito a uma contrapartida. Você se aposentou, continuou trabalhando, você tem direito a esse valor, porque você não tem essa contrapartida. Então, o que acontecia até ali no governo de Fernando Henrique, em 94, você continuava trabalhando, quando você realmente parasse, você tinha direito ao retorno, né? Dos valores que você contribuiu, porque não teve a contrapartida. Seria um investimentozinho, onde a União utilizaria. E ali, naquele momento, foi cortado. A partir dali, ele cortou, né? E já você não precisava mais contribuir. Depois de um ano, ele impôs novamente a contribuição e esqueceu da contrapartida, que é o que nós vemos até hoje, essa injustiça. Então, o que ocorre? Nós estamos, como eu falei, num tripé. A Seguridade Social, ela é superavitária em R$1 trilhão. É muito dinheiro. Vão lá no site lá da Fatorelli, Maria Lúcia Fatorelli, que vocês vão ver que tem muito dinheiro, né? Mas o que ocorre? Os governos foram produzindo essa situação, houve a alteração da legislação trabalhista, grande número de desempregados, né? Cada vez mais as pessoas... E tinham prometido que ia melhorar a taxa de emprego. Mas de forma alguma, né? Cada vez menos contribuintes nós estamos tendo. As pessoas agora estão com PJ, né? Em virtude da situação, autônomos e até perdidos, né? A gente vendendo realmente docinho na esquina. Isso vai aumentar se não houver uma alteração aí na condução dos governos. Mas tudo isso é interesse financeiro externo que nos impõe essa situação. Toda a dívida também, a dívida pública, que a doutora Fatorelli, eu cito muito o nome dela, porque é importante. Nós acabamos saindo e tendo que estudar um pouco também de economia e um pouco de política para poder entender tudo isso que está acontecendo na Previdência Social, né? E essa questão econômica é muito importante, porque nós estamos sob a égide de atuação dos interesses financeiros externos e internos. Então, assim, a partir do momento que nós tivemos uma crise muito grande, todas as nossas melhores empresas estarão sendo compradas por esses financiadores. E isso é interessante para o mercado, né? Infelizmente. Tira do Estado e passa a reforma que nós precisamos é uma reforma que nós precisamos e que é possível, é a cobrança de todos os débitos que nós temos com a Previdência Social. Como eu falei, essa situação da Previdência é uma situação que foi criada, assim como a dívida pública também, né? A nossa dívida pública ela é produzida, infelizmente. E nós temos grandes devedores, que são, inclusive, os maiores devedores são instituições financeiras. Isso não é cobrado. Nós temos devedores contumazes. Por que não é cobrado, doutora, na sua opinião? Então, justamente porque há um projeto muito maior envolvendo. Daqui a pouco todos nós estaremos, eu diria assim, subordinados à iniciativa privada.
planos de saúde, o nosso dinheiro hoje, então, qual o maior ponto aí? O nosso dinheiro hoje ele vai para esse cofre da Seguridade Social, certo? Porque a Previdência está ali dentro. E a Previdência não é só contribuição empregado-empregador. Tem O percentual do PIS, COFINS, todos os concursos de prognóstico, é muito dinheiro. O que vai acontecer? O dinheiro que está lá, com essa alteração em relação ao percentual da DRU, que é a desvinculação da Receita da União, vão passar a utilizar esse dinheiro, certo? Com a capitalização, o que vai acontecer? O nosso dinheiro já não vai mais para esse cofre, ele vai para as instituições financeiras. Sim. Resultado, nós estaremos totalmente nas mãos dos interesses financeiros. Esse é E a senhora o acha projeto que neoliberal. que é possível É frear possível. isso? É possível, fazendo o que nós estamos fazendo. Eu percebi Atuando que no as Congresso. campanhas estão fortes, né? Sim, nos no unindo, Congresso Nacional. atuando diuturnamente no Congresso Nacional, Conscientizando. esclarecendo as pessoas, porque muitas pessoas ainda estão, os governos, né, porque não é de hoje, estão investindo o nosso dinheiro em propaganda enganosa. Né? Então, a grande massa da população não sabe isso que nós estamos falando aqui. E nós precisamos trabalhar para que saibam, para que tenham conhecimento. Eu já ouvi até gente, não vou dizer quem, mas dizendo como pretexto a reforma da Previdência para não contratar gente na polícia. Tem que esperar a reforma da Previdência. Tudo é desculpa agora, né? Tudo é desculpa. Isso realmente, né? A senhora queria entregar algo para a doutora Dirce sim. antes da gente encerrar o programa. Entregar para a doutora Dirce, excepcionalmente, né? O doutor Paiva deve estar vendo o programa. Nós fizemos essa carta pela União dos Policiais do Brasil, que tem várias entidades de classe dos policiais, e foi feita para entregar para os deputados e senadores. Eu vou entregar excepcionalmente para a doutora Dirce, porque é a pessoa que eu conheço que mais entende, mais defende, né, junto com o doutor Nery, claro, no movimento A Quarta Sociedade. Então, eu estou entregando aqui Muito obrigada. com uma simbologia aí também, gente, que estamos trabalhando juntos, né? Muitas vezes os colegas nos perguntam como está a mobilização. Nós não fazemos nada sozinhos, né? Temos várias entidades e aí está o material, né? A mobilização está intensa, a dedicação é máxima, né, das nossas entidades, incluindo as entidades representadas pela doutora, e nós estamos muito gratos por esse apoio que é tão importante, tão essencial para todo o nosso povo, para o Brasil. Obrigada. Viu? Doutora Dirce Namiko Zug, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Agradeço também a doutora Tânia Prado por ter sido a nossa anfitriã. O programa Segurança Pública em Debate de hoje falou sobre a reforma da Previdência e seus reflexos para os policiais. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.